E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre concentrações. Espero que vocês estejam todos bem aí e bora para nossa aula. Bom, pessoal, então dando continuidade ao assunto soluções, hoje a gente vai aprender a calcular a concentração de uma solução de duas formas: a concentração comum ou a concentração em mol por litro, tá? As duas concentrações a gente vai aprender hoje. Então, começando aqui pela concentração comum, ela vai ser uma relação entre a massa do soluto dividido pelo volume da solução, tá? Uma coisa importante para a gente lembrar é o seguinte: a concentração ela é diferente da densidade. Por quê? Porque a densidade é uma propriedade e a densidade de uma solução ela é a massa da solução dividido pelo volume da solução. Lembrem lá do primeiro ano, né? A densidade é a massa sobre o volume. Aqui também a densidade é a massa sobre o volume. A diferença é que aqui é a massa do soluto pelo volume da solução, para calcular a concentração comum. Se eu estivesse calculando a densidade, teria que ser a massa total dividido pelo volume total. São coisas diferentes, certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui só para a gente aplicar, né? Então, aqui nós temos o primeiro exemplo, que diz o seguinte: a osteoporose é uma doença que leva ao enfraquecimento dos ossos. É assintomática, lenta e progressiva. Seu caráter silencioso faz com que usualmente não seja diagnosticada até que ocorram fraturas, principalmente nos ossos do punho, quadril e coluna vertebral. As mulheres são mais frequentemente atingidas, uma vez que as alterações hormonais da menopausa aceleram o processo de enfraquecimento dos ossos. A doença pode ser prevenida e tratada com alimentação rica em cálcio. Suponha que o limite máximo de ingestão diária aceitável, que seria o IDA, de cálcio para um adolescente seja de 1,2 miligrama por quilograma de peso corporal. Pode-se afirmar que o volume de leite contendo cálcio na concentração de 0,6 grama por litro que uma pessoa de 60 quilogramas pode ingerir para que o IDA máximo seja alcançado é. Então a gente tem aqui, né, todas as opções que o exercício passa: 0,05 litros, 0,12 litros, 0,15 litros, 0,25 e 0,30. Percebam que todos os volumes estão em litro, ou seja, a gente vai ter que trabalhar também com o volume em litro ali. Beleza? Então, bora lá. Então, o ideal ele diz ali que a quantidade a quantidade de cálcio, né, seria 1,2 miligramas de cálcio por quilograma de massa corporal. Então, se essa pessoa aí tem 60 quilogramas, significa que por dia ela deveria ingerir 72 miligramas de cálcio. Isso aí seria então uma quantidade em gramas igual a 0,072 gramas. Certo? Então, utilizando a nossa formulazinha, foi até o contrário aqui, né? Concentração a massa sobre o volume, nós temos o seguinte, que a concentração que o exercício nos passou, né, do leite, ó, vou até voltar aqui, ó. A concentração é de 0,6 gramas por litro, né? Então vamos lá. Concentração 0,6 gramas por litro. A massa é 0,072 gramas, né? Como a massa aqui está em miligramas, para converter eu preciso dividir por 1.000. Então, dividir por 1.000 e o volume eu vou encontrar agora. Então, multiplica cruzado, eu tenho que o volume é 0,072 dividido por 0,6, que dá 0,12, tá bom? Então, relembrando lá, ele queria saber o volume, certo? Ele queria saber o volume e ele me deu a concentração do leite e o IDA. Pelo IDA, eu consigo descobrir qual a quantidade que essa pessoa de 60 quilogramas deveria ingerir de cálcio por dia, né? Que a gente fez a conta aqui, deu 72 miligramas. Porém, como essa concentração aqui está em gramas por litro, eu converti esses 72 miligramas para gramas, ok? Fiz o cálculo aqui e achei 0,12 litros, certinho? Bora para o próximo, então. A concentração em quantidade de matéria. Tá? A quantidade de matéria seria a concentração em mol por litro. Então, a concentração em mol por litro ela vai ser o número de mols pelo volume em litros, certo? Então, esse emão aqui vai ser concentração em mol por litro, o N seria o número de mols e o V o volume em litros, certo?
O número de mols a gente pode calcular da seguinte maneira, pessoal. O número de mols ele vai ser a massa do soluto dividido pela sua massa molar. Isso daqui nos facilita a vida. Por quê? Porque a gente pode substituir isso daqui, esse N, por M1 sobre M maiúsculo 1. Né? Então, nós temos aqui que a concentração em mol por litro seria a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume em litros. Certo? Vamos fazer um exemplo? Então, olha aqui. Os açúcares mais complexos normalmente são convertidos em glicose, que é o C6H12O6, uma das principais fontes de energia para o ser humano. A alimentação intravenosa hospitalar consiste usualmente em uma solução de glicose em água com adição de sais minerais. No preparo de um medicamento foram utilizados 2,5 gramas de glicose, então ele me deu aqui a massa da glicose, né? Dissolvidos em 90 ml de água, então ele me deu o volume aqui da solução, basicamente. A concentração e quantidade de matéria desse medicamento é, então ele quer saber a quantidade de matéria, concentração em mol por litro, tá bom? Então veja só, ele passou aqui a massa molar da glicose, então em resumo nós temos três informações, nós temos a massa, nós temos a massa molar e nós temos o volume em ml. Massa 2,5 gramas, massa molar 180 gramas por mol e o volume 90 ml. Porém, eu não posso usar o volume em ml. Por quê? Porque a concentração ela é em mol por litro. Então, eu preciso converter esse ml aqui para litro. Como que eu faço isso? Divido por 1000. Então, 90 dividido por 1000 dá 0,09 litros. Então, a concentração é a massa sobre a massa molar vezes o volume, vai ser igual a 2,5, que é dividido por 180 vezes 0,09. Ou seja, a concentração é 0,154 mol por litro, né? Isso aqui seria a letra D. Beleza? Bora lá então. Tá passando um carro tocando um funkão aqui na minha rua. Espero que eles não tenham ouvido, porque a música é horrorosa. Exercício 2. A concentração de íons fluoreto determinada em uma amostra de água para o uso doméstico foi de 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Mol vezes litro a menos 1 é a mesma coisa que mol dividido por litro, tá, pessoal? Se uma pessoa tomou 2 litros dessa água em um dia, a massa de fluoreto em gramas que essa pessoa ingeriu é igual a... Então, aqui eu tenho a massa molar do fluoreto, né? E tenho as opções, certo? Então, vamos lá. O que o exercício me passou? Ele me passou a concentração em mol por litro, certo? A concentração em mol por litro é 5 vezes 10 a menos 5. Ele me passou o volume e ele me passou a massa molar. Ele quer saber a massa, né? Então, aqui eu tenho a concentração em mol por litro, o volume e a massa molar. Falta eu descobrir a massa, certo? Então, eu vou utilizar a formulazinha da concentração em mol por litro. Então, aqui eu tenho que a concentração em mol por litro é 5 vezes 10 a menos 5, né, que é igual a massa, que é o M1, dividido por 19, que é a massa molar, vezes 2 litros. Né? Ou seja, 5 vezes 10 a menos 5 vezes 38 é igual a M1. Né? Por quê? Porque 19 vezes 2 é 38. Então, 5 vezes 10 a menos 5 vezes 38 é igual a 1,9 vezes 10 a menos 3 gramas. Tá bom? Resposta certa, letra A. Tá bom? E para fechar, o exercício 3. Uma das consequências do acidente nuclear ocorrido no Japão em março de 2011 foi o vazamento de isótopos radioativos que podem aumentar a incidência de certos tumores glandulares. Para minimizar essa probabilidade, foram prescritas pastilhas de iodeto de potássio à população mais atingida pela radiação. Suponha que, em alguns locais atingidos pela radiação, as pastilhas disponíveis continham, cada uma, 5 vezes 10 a menos 4 mol de iodeto de potássio. Só mol ele deu, né? Sendo a dose prescrita por pessoa de 33,2 miligramas por dia. Então, cada pastilha contém 5 vezes 10 a menos 4 mol, mas a dose é de 33,2 miligramas por dia. A gente vai ter que ver esse dado aqui daqui a pouco. Em razão disso, cada pastilha teve de ser dissolvida em água, formando 1 litro de solução. Né? Então, o volume aqui vai ser igual a 1 litro. O volume da solução preparada que cada pessoa deve beber
para ingerir a dose diária prescrita de iodeto de potássio corresponde em mililitros a. E aqui eu tenho a massa molar do iodeto de potássio. Vamos lá, gente. Quais são os dados que o exercício me passa? Primeira coisa, a concentração aqui vai dar 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Por que 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro? Vou até colocar o laser aqui, ó. Laser. Pronto. Então, olha só. Por que 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro? Porque ele dissolveu uma pastilha, né? Cada pastilha ela é dissolvida em 1 litro de solução. Então, se cada pastilha tem 5 vezes 10 a menos 4 mol de iodeto de potássio, eu tenho que essa solução vai ter uma concentração de 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro, tá bom? Ok, então vamos continuar aqui. Eu tenho a massa, né, que é 33,2 miligramas. Posso utilizar em miligramas? Não, tem que utilizar sempre em gramas, tá, pessoal? E agora eu tenho aqui também a massa molar. Então, a concentração, né, a massa molar que o exercício passou, que é 166, e a massa que o exercício passou, que é 33,2 miligramas. Em gramas, divide por 1.000, vai dar 0,0332. Então, substituindo na formulazinha, eu tenho aqui que a concentração em mol por litro é 5 vezes 10 a menos 4, a massa é 0,032 e a massa molar 166. Falta o volume, porque ele quer saber qual a quantidade em litros, né, que essa pessoa tem que ingerir para ingerir, no caso, a quantidade recomendada. Então, 0,0332 dividido por 166 vezes 5 vezes 10 a menos 4, né? Joguei esse V para cá e o 5 vezes 10 a menos 4 para cá. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei essa vírgula e andei 4 casas para a direita. Se eu andei 4 casas para a direita, eu posso dizer que eu tenho um 10 a menos 4, né? Eu andei com essa vírgula 1, 2, 3, 4, né? Para tirar essa vírgula daqui, fica 332 vezes 10 a menos 4, porque eu andei 4 casas com a vírgula. Então, ó, por que eu fiz isso? Porque daí eu vou até colocar aqui para cancelar essas unidades. Fica vendo, gente, ó. Veja só, eu posso cancelar esse 10 a menos 4 aqui, com esse 10 a menos 4 aqui, ó. Tá vendo? Qual foi a minha jogada? Joguei aqui para a potência de 10 para cancelar. E outra coisa, ó, 332 dividido por 166 dá 2. Então, no fim das contas, eu vou ter 2 dividido por 5, que é 0,4. Beleza? Então, o volume aqui de solução que a pessoa deve ingerir é de 0,4 litros. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá bom? É o início do nosso cálculo de concentrações. Eu só passei duas, né? Concentração comum e concentração em mol por litro, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Valeu!